Então vamos começar aqui resolvendo a questão 73, que fala o seguinte: um aeromodelo desloca-se horizontalmente em linha reta de sul para norte a uma velocidade de 3 metros por segundo. Então ele está deslocando aqui, ó, de sul para norte 3 metros por segundo. A partir de um determinado instante, um vento horizontal constante de leste para oeste, então vento aqui, ó, de leste para oeste, de módulo de raiz de 3 metros por segundo. Passa a incidir sobre esse aeromodelo durante todo o restante do trajeto. Assinale a alternativa que indica corretamente a direção para a qual a força produzida pelo motor do aeromodelo deve estar de maneira que o aeromodelo mantenha o deslocamento horizontal de sul para norte e com a mesma velocidade. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. A direção, né, que o avião deve manter, né, sendo que aqui a gente tem o sul para norte. Por que ele precisa manter uma direção mais ou menos assim? Porque o vento que está aqui daqui, ele vai jogar o avião para cá e vai fazer essa compensação. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir esse ângulo aqui, correto? Para poder identificar. Então a ideia inicial vai ser o quê? A força produzida pelo motor, então vai estar um ângulo para cá, porque conforme ele vai jogando, né, ele vai alinhando aqui com o sul para o norte. Né? Então a gente vai precisar saber o que? A gente vai ter, observando aqui, a gente vai ter o cateto, o que a gente tem? A gente tem aqui o cateto oposto, né? Esse aqui, ó, o cateto oposto, que é quanto? Raiz de 3. E aqui, ó, eu tenho esse ângulo aqui. E aqui eu vou ter o quê? O cateto adjacente, que é igual a 3. Então, a gente vai aqui botar alfa, né? Eu tenho que a tangente de alfa vai ser igual ao quê? Cateto oposto, raiz de 3, dividido por 3. Bem, o ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3 é o ângulo de 30 graus. Então, a gente vai ter, acabou que eu fiz um rolo aqui, né? Mas a gente vai ter, o desenho vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou ter aqui e vou ter um ângulo de 30 graus. Deixa eu ver aqui qual vai ser a letra, porque esse aqui tem alguns desenhos, né? Então a gente vai ter, a resposta certa vai ser a letra C, né? Ele vai estar aqui para o norte, né? Vai estar aqui a força do motor e o ângulo de 30 graus. Tá bom? Agora a gente vai resolver a questão 74 e ela fala o seguinte: os satélites artificiais em órbita da Terra são expostos em ciclos severos de temperatura, pois durante metade da órbita recebem os raios solares intensos e na outra metade não recebe a radiação solar. Portanto, os satélites estão a uma temperatura muito alta na primeira metade da órbita e muito baixa na segunda metade. Para simular as condições em que ficarão em órbitas e verificar o funcionamento dos satélites nessas condições, são realizados testes em câmeras térmicas que, em baixa pressão, os expõem a muitos ciclos de temperatura. Um determinado satélite foi testado em vários ciclos de menos 90 a mais 90 graus Celsius. Essa variação de temperatura corresponde a uma faixa de... Então, ele quer saber a variação da temperatura em Fahrenheit. Então, a gente tem aqui a variação da temperatura. Vamos ver aqui, a variação da temperatura em Celsius vai ser temperatura final, que é 90 graus, menos a temperatura inicial, que é menos 90 graus Celsius. Então, a gente vai ter uma variação
de, no caso, graus Celsius, de 180 graus. Lembrando que a gente está trabalhando com uma variação de temperatura. Bem, tem a fórmula para a gente resolver isso, mas a gente pode também deduzir a fórmula aqui de uma maneira bem tranquila, né? Sabendo aqui que aqui é o C, né? Aqui é o Fahrenheit. A gente sabe que em 0 grau a água congela, em 32 graus Fahrenheit a água congela, em 212 Fahrenheit ferve e em 100 graus ferve. A gente coloca um fator aqui, que teoricamente vai ser igual, então a gente vai ter aqui que a variação em ΔC vai ser igual a variação em ΔF. Tá? Lembrando que é um pouco diferente para deduzir. Então, na verdade, o que você tem que fazer, o que você faria aqui para você fazer sempre do mesmo jeito, né? Você tem a temperatura final, variação de temperatura, né? O delta aqui significa variação de temperatura. Você vai pegar sempre a final menos a inicial. Então, se você fizesse aqui a final menos a inicial e a final menos a inicial, você encontraria automaticamente, né, isso aqui, ó. Tenta fazer aí depois do jeito que eu falei. ΔC, né, vai ser igual a 100 dividido por 100 menos 0, que é 100 menos 0. E o ΔTF, que é a variação de temperatura em Fahrenheit, vai ser 212 menos 32. Pronto, daqui você já matou a questão. Por quê? Eu vou ficar com ΔTC. Na verdade, você já vai encontrar aí dos livros. Se você pegar o livro Fundamentos da Física, né, o Ramalho, eu sempre comento sobre ele, que para especialista é um bom livro para se estudar. Você vai encontrar, se eu não me engano, você encontra essa dedução que eu estou falando, que é a mesma que eu estou fazendo aqui, né? ΔTF dividido por 180. Você pode aplicar a fórmula, depois de você fazer isso tanto, né? Você aplica a fórmula direto, que vai ser isso aqui, né? 9. Então você vai ter que delta dividido por 5 e a variação de temperatura Fahrenheit dividido por 9. Né? E aí agora, amigo, é só você substituir. Você tem um valor de 180 ali, que é o delta, né? Dividido por 5, igual a delta, né? Variação de Fahrenheit, dividido por 9. Né? Fazendo esta conta aqui, você vai encontrar que a variação de temperatura em Fahrenheit foi 320 graus Fahrenheit. Tá bom? Essa questão, a questão 65, ela é uma questão interessante, que ela tem uma pegadinha aí que você pode cair, tá bom? Vamos ler aqui. Uma pequena esfera de massa igual a 500 gramas é lançada obliquamente de um ponto no solo. Então, ela é lançada daqui, solo, segundo um ângulo alfa. Então, temos um ângulo aqui formado com a horizontal, né? A horizontal está aqui, ela foi lançada aqui, aqui a gente tem esse ângulo alfa. Com velocidade V0 de um módulo igual a 20 metros por segundo. Conforme a figura, né? Conforme está a figura aqui. Desprezando a resistência do ar e considerando o módulo da aceleração da gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor do cosseno é igual a 0,8 e o valor do seno é igual a 0,6. Qual, respectivamente, o valor da altura máxima em metros atingida pela esfera e qual o valor da energia cinética em joules nessa altura máxima? Aqui está a pegadinha, que provavelmente muita gente deve ter caído. Então a gente tem aqui a velocidade V0 e a gente precisa decompor, né? Lembrando que a gente vai lembrar aqui que o Vx aqui, só uma questão de informação, ele é constante, né? E o Vy aqui que a gente vai ter, né?
ele é variável, né? Pô, como é que eu calculo aqui? Então, eu tenho aqui ó, o meu VY, né? Estou transportando para cá. Então, eu já concluo que o meu VY é igual a V seno de alfa. Então, tenho aqui ó, que VY, né? Isso é decomposição. Então, é V0 vezes seno alfa. Já o meu Vx, ele está aqui, ó. Ele vai ser Vx é igual a V0 cosseno alfa. Então, para eu calcular aqui a minha altura máxima, a gente pode partir do princípio dessa famosa equação aqui, né? Menos 2gh. Por quê? Eu sei que a esfera sobe, 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 sobe. Aí eu estou calculando aqui. Lembra? É bom entender que eu fiz uma decomposição das velocidades, né? Então agora eu vou trabalhar somente com a velocidade y, né, que é a vertical, e depois eu vou trabalhar somente com a velocidade x, que é a horizontal. Lembrando que essa velocidade vy ela é variável e a velocidade vx ela é constante. Então eu usei aqui o Torricelli, né? Eu sei que o v2 aqui é igual a zero. Jogando para cá, fazendo aquelas coisinhas todas, eu vou ter que V0. Só que esse meu V0 aqui, obviamente, é o meu VY, né? É o meu VY. 2GH. Agora ficou fácil. Eu tenho o meu VY, que vale quanto? V0 vezes 0,6. Desculpa pela tosse, estou saindo de uma gripe pesada. Elevado ao quadrado, né? 2 vezes 10 vezes H. Resolvendo isso aqui, eu chego a H igual a 7,2 metros, né? Isso aqui vai dar 12, né? 12 ao quadrado de 144, dividido por 20 vai dar 7,2 metros. Então, eu encontrei a minha altura máxima. Agora, então, entenda o seguinte, como a gente fez a decomposição do movimento, o meu VY realmente ele zera aqui quando bate, quando ele chega aqui. Se você for pensar desse jeito, a minha energia cinética ela vai ser zero. E só que é o seguinte, ele não está perguntando aqui a energia cinética da decomposição do VY, não. Ele está perguntando é do conjunto. E no conjunto, esse movimento de parar aqui ele não existe. Ele está o tempo todo em movimento. Aqui o VY para, mas o VX continua em movimento o tempo todo. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que usar vai ter que usar a energia cinética, vai ter que usar a velocidade Vx aqui para calcular a energia cinética lá. Então, a nossa energia cinética lá vai ser quanto? M, o Vx no caso ao quadrado, dividido por 2. Eu tenho 500 gramas, para passar para aquilo é menos 3, né? Vezes o meu Vx é 20 vezes cosseno, 0,8, ao quadrado, dividido por 2. Fazendo esta conta aqui, você vai encontrar 64 joules. Galera, deu um ataque de tosse aqui agora, eu resumi aqui as contas. Tá aqui, ó, 64. Não é Covid, tá? Eu fiz teste do Covid, tô ok.
Então a resolução é essa aqui, tá bom? Você encontra a energia cinética através do Vx, né? Que foi ali, que foi na verdade ele vai estar sempre nesse movimento aqui. Começar essa questão 76, e ela fala o seguinte, né? Um bloco homogêneo de madeira de massa M, então vamos colocar aqui, massa M, está preso por um fio, né, ideal no teto, um projétil de massa M, Mzinho, né, Mzão e Mzinho, com velocidade V0, atinge exatamente o centro de massa do bloco, incrustando-se no bloco conforme a figura a seguir. Então ele acerta aqui, o projétil vem, entra aqui bem no centro e acontece esse movimento ali. Com isso, o centro de massa do bloco, agora com o projétil agregado, sobe uma altura h com relação à trajetória retilínea original do projétil, atingindo nessa altura uma velocidade nula. Desprezando qualquer tipo de atrito e considerando a intensidade da aceleração da gravidade no local igual a g, dentre as alternativas a seguir, qual expressa corretamente o valor da grandeza h? Então, uma conservação de quantidade de movimento, né? Só lembrando aqui a forma, que vai ser m, né, vezes v0, vai ser igual a massa maior, massa menor, vezes o v. Então, esse projétil vai vir, vai entrar aqui nesse bloco de massa m, né, mzão, que está parado. Então, esse sistema agora vai ter essa velocidade v, essa velocidade inicial do movimento v. E a velocidade final lá vai ser zero. Então, a gente pode considerar que aqui vai ter uma energia cinética, né? E vai ter uma energia potencial igual a zero. Quando ele chega aqui que para, ele vai ter uma energia potencial e uma energia cinética igual a zero. A gente lembra que a energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Então aqui eu tenho que a energia mecânica e eu tenho aqui também que a minha energia mecânica. A energia potencial aqui é zero, então minha energia mecânica é igual a energia cinética. A minha energia cinética aqui é zero, a minha energia mecânica aqui vai ser igual a energia potencial. Então eu posso concluir que a minha energia cinética aqui, como ela está conservando a minha energia mecânica, vai ser igual a energia mecânica, a energia potencial lá. Então eu tenho que a energia cinética é igual à energia potencial, né? A gente sabe que ele começa com a energia cinética, a fórmula da energia cinética é m, né, v ao quadrado dividido por 2, né? A minha energia potencial vai ser a massa, né? No caso vai ser a massa do conjunto, tá? Aqui é a massa do conjunto. GH. É exatamente esse H que a gente está querendo encontrar. Como essa massa aqui inicial ela não vai variar, vai ser igual à massa final. Então eu já posso cortar esse M com M. Vou vir aqui para baixo. Vou ficar com V ao quadrado, vai ser igual a 2GH. Por quê? Eu passei esse 2 para lá, para ficar até mais fácil na hora de elevar ao quadrado. Vou tirar a minha velocidade aqui, ó. A minha velocidade aqui vai ser o quê? Vai ser V, que é exatamente essa velocidade que eu quero. Vai ser V igual a M V0 dividido por Mzão mais Mzinho. Então, eu já substituo aqui. Eu vou ter que V ao quadrado é igual a M V0 dividido por M mais Mzinho elevado ao quadrado. E eu vou ter que é igual a 2GH, né? Agora, só organizando aqui, vou subir um pouquinho, né? Organizando a minha resposta, eu vou ter que H é igual a 1, né, dividido por 2G vezes M V0 dividido por M mais Mzinho elevado ao quadrado. Então, essa
é a resposta do problema. Questão 77, e ela fala o seguinte: duas amostras A e B de água no estado líquido de mesma massa, M, e mesmo calor específico, possuem temperaturas iniciais diferentes, TIA e TIB, sendo que TIA é maior que TIB. A mistura obtida com as amostras após algum tempo atinge temperatura final TF. A quantidade de calor que a amostra A cedeu é igual a... Então, para a gente calcular aqui a quantidade de calor, né, é exatamente M C delta T. A gente vai precisar calcular, no caso da amostra, da quantidade que a amostra cedeu. Né? Então, a gente sabe aqui que TA é maior que TB. Né? Então, para a gente calcular a temperatura final de A, então a temperatura final de A, a gente sabe que é a média, né, da temperatura inicial de A mais temperatura inicial de B, dividido por 2. Para a gente calcular a variação da temperatura de A, vai ser o quê? A temperatura delta T de A vai ser igual ao quê? A temperatura final, que é exatamente essa aqui, né? Menos a temperatura inicial. Então, a temperatura final de A, ela é TIA mais TIB dividido por 2. Menos, qual era a temperatura inicial de A? Vai ser o quê? TIA. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter que TIA mais TIB menos 2TIA dividido por 2, né? Então, a gente tem que a variação de temperatura de A vai ser igual ao que? TIA menos T menos 2TIA vai ser menos TIA. Então, eu vou ter TIB menos TIA dividido por 2. Então, essa variação aqui de temperatura foi exatamente o que a temperatura cedeu, o que a variação de temperatura. Então, ela tinha uma temperatura inicial, essa aqui, né, que era TIA, e uma temperatura final, essa aqui. A gente calculou a variação. Então, no caso, como ela cedeu porque ela era maior que TB, né, e depois ela ficou igual, ela cedeu calor para TB, então a quantidade de calor que ela cedeu vai ser igual ao que? MC, né, que multiplica T e B, exatamente o delta TA, né, dividido por 2. Essa é a resposta da questão. Agora a gente vai resolver a questão 78 e fala o seguinte: alguns motoristas utilizam uma regra prática para manter uma distância de segurança ao veículo que vai à frente em uma estrada. Se os dois veículos estiverem percorrendo a mesma trajetória retilínea e no mesmo sentido, utiliza-se o intervalo de tempo em que os veículos passam por um ponto de referência no solo. Essa regra é feita utilizando um ponto fixo à beira da estrada, uma placa de sinalização, por exemplo. Quando o veículo imediatamente à frente passa pelo ponto, conta-se 2 segundos até o veículo onde está o observador atingir o mesmo ponto de referência, garantindo assim uma distância de segurança entre os veículos. Considerando dois carros com velocidades de módulos iguais, 99 km por hora, e aplicando-se a regra descrita acima, qual será, em metros, a distância de separação entre os dois veículos?
Então, primeiramente, a gente tem que passar aqui, né, 99 km por hora para metro por segundo. Então, para a gente não esquecer, né, a gente vai ter 99 km por hora, passando para metro por segundo, né, a gente divide por 3,6 e vamos ter 27, fazendo essa divisão aí, a gente vai ter 27,5 metros por segundo. E o tempo de quanto? O tempo é de 2 segundos. Bem, isso aqui é como se eu tivesse, né? Vamos botar aqui um carrinho aqui, um carro, né? Carrinho não, um carro. E outro aqui. Né? Os dois estariam, vou botar uma rodinha, né? Os dois estariam a 27,5 metros por segundo. Os dois, 27,5 metros por segundo, né? Nessa direção. Aqui seria o ponto, onde ele fala ali, por exemplo, uma placa, né? Aqui está uma... Aqui seria a rodovia, né? Então, é essa distância aqui que ele quer saber, que seria a distância de segurança, que vale ao tempo do quê? De 2 segundos. Então, é como se passasse por aqui, né? Vamos supor que aqui a gente tivesse uma placa, e aí a gente marcasse 2 segundos e o outro veículo passasse. A gente quer saber qual é a distância, né, entre um e outro quando o primeiro veículo estiver na placa, que seria a distância de segurança. Então a gente tem a velocidade, a gente tem o tempo, quer dizer, ficou fácil, é só a gente usar a fórmula da velocidade, né? SVT, eu tenho que o espaço, né, é igual à velocidade, que é 27,5 metros vezes 2 segundos. Então eu tenho que o meu espaço, essa distância, né, que seria a distância de segurança, seria de 55 metros. Então a distância de segurança entre os dois veículos ali, né, para essa velocidade e para aquele tempo, são 55 metros. Vamos resolver a questão 79. E a questão 79 fala o seguinte: um garoto amarra uma pedra a um barbante e a faz girar num plano vertical, com uma rotação constante de 150 RPM, rotações por minuto. A sombra da pedra projetada no chão realiza um movimento de vai e vem em uma trajetória apresentada por um segmento de reta de 1,5 metros de comprimento. Considerando o movimento da sombra da pedra como um MHS, como fase inicial nula, assinale a alternativa que apresenta corretamente a equação da elongação para esse movimento no sistema internacional. Deixa eu pegar Então, pegar um compasso aqui. Essa questão é interessante. A gente pode começar aqui fazendo a... Vamos primeiro escrever a fórmula, como seria a fórmula, para a gente lembrar, né? O padrão, ela é o quê? Ela é x, A, que é a amplitude, né? Cosseno de ômega t, né? Mais a constante de fase, aí que a gente vai ver vários símbolos aí, dependendo do livro, né? Aqui ele já diz, ó, que com a fase inicial nula. Então a gente já sabe que essa constante de fase aqui, ela vai ser nula. Ele tem um menino que amarra, né, que amarra a pedra em um barbante, e ele faz o seguinte, ó, ele começa a girar, né, num plano vertical. Então é mais ou menos isso, ele está girando aqui num plano vertical, né? Que aí na sombra ele faz um segmento no chão, né? Então vamos imaginar que isso aqui é o chão, vamos imaginar aqui o chão,
né? Ele faz aqui, ó. Ele faz isso aqui no chão, que é uma distância de quanto? De 1,5 metro. Então, aqui está o plano, né, como se estivesse iluminando daqui para baixo, e aqui no chão, eu estou fazendo tudo em 2 dimensões, né? Teria que, para uma ideia melhor, teria que fazer umas 3 dimensões aqui. Mas aí a gente tem aqui a pedra girando, né, aqui, nisso aqui, e aí ele faz no chão essa imagem aqui toda. Então, a gente começa, vamos começar calculando qual o tempo, né, que faz uma volta, que a pedra dá um giro só. Então a gente tem aqui, ó, 150 RPMs, né, vai estar para 1 minuto. Só que eu não quero minuto, eu quero fazer em segundos. Então eu vou ter o quê? 60 segundos. Tá? E eu quero uma volta, que são 150 voltas em 60 segundos. Ele dá 150 voltas, né? Ó, 150 rotações por minuto. Então, ali, 150 voltas em rotações por minuto. Só que eu não quero minuto, botei segundo. Então, 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, ele dá 150 voltas em 60 segundos. Tá bom. Só que eu quero saber o tempo que ele dá para fazer uma volta. Então, eu vou botar aqui que já vai ser o meu período. Fazendo essa conta aqui, multiplicando cruzado, né? Corto aqui, divido por 3 aqui, eu vou ter 5, divido por 3 aqui, eu vou ter 2. Então, eu tenho que o meu período, nesse caso aqui, vai ser o quê? 2 dividido por 5. Que isso aqui é a mesma coisa que 0,4 segundos. Tá? Então, eu tenho aqui 0,4 segundos. Eu posso calcular o meu ômega daqui. Como que eu calculo o ômega? O ômega igual a 2 π, 2, não botei o 2, falei, mas não coloquei, 2πf. E a minha frequência, né, é o quê? É inverso do meu período. Então, se o meu período é 2 sobre 5, a minha frequência, o inverso disso vai ser o quê? 5 dividido por 2 Hz. Então, eu já tenho isso aqui. Então, eu vou ter que meu ômega vai ser o quê? 2 vezes π, né, vezes 5 dividido por 2. Corto aqui. Eu vou ter que o ômega vai valer igual a quanto? Vai valer igual a 5π. Então, isso aqui eu já encontrei. Agora, falta a minha amplitude. A amplitude vai ser o quê? Se eu tenho que isso aqui, ó, é como se eu estivesse fazendo... Aqui vou ter mais ou menos o meio, né, o meio dessa trajetória aqui, né? Se ele está girando, se ele está fazendo isso aqui, então, se quando eu projeto, né, se quando eu projeto esse círculo aqui, né, essa circunferência aqui, né, que é justamente o barbante girando a pedra no chão, e dá isso aqui, quer dizer que é o diâmetro dessa circunferência. Se eu quiser saber, quem é a amplitude vai ser a metade dessa distância. Por quê? Ele vai fazer nessa circunferência toda ali, quando ele gira, né, ele vai atingir o máximo, aqui, ó, aqui está a metade, né, da circunferência, e aqui está a outra metade. Então, ele faz exatamente isso aqui, ó. Com essa amplitude aqui de 0,75. Então, essa é a minha amplitude. Tá certo? Então, para escrever a fórmula aqui, eu tenho que o x vai ser igual à amplitude, que é 0,75, vezes o cosseno, né? O meu ômega vale 5π, o t eu repito, e a minha constante de fase ali, a minha fase inicial,
A minha fase inicial vai ser o quê? Vai ser zero. Então eu tenho a minha resposta fica sendo assim. 0,75 cosseno de 5πt. Agora a gente vai ter uma questão aí bem tranquila de resolver. Se a gente só tentar aqui pela resposta aqui, pela parte final. Vamos ler aqui a questão. Durante o desembarque das tropas aliadas nas praias da Normandia, do dia D, balões padronizados eram preenchidos com gás, hidrogênio e presos por cabos à superfície para proteger as tropas contra o ataque dos caças inimigos. Você vê isso aqui bem claramente naquele filme O Resgate do Soldado Ryan, que é um filme já um pouquinho antigo, né? Mas aparece aqui, aparece esses balões lá. Entre os gases disponíveis, o gás de hidrogênio possui a menor densidade. Então aqui tem a menor densidade. Enquanto que o ar atmosférico possui densidade igual a 1,2 kg por metro cúbico. Considere que o módulo da aceleração da gravidade é constante, com a altitude e a densidade do balão é definido exclusivamente pelo gás que o preenche. Entre os gases disponíveis para o mesmo volume preenchido do balão e sem o cabo, isso aqui é importante, ó, sem o cabo estar sob a ação de força de atração, utilizando gás de hidrogênio. Então a gente vai pensar só no gás de hidrogênio. Tá? Então a gente vai ter um balão, né? Vou desenhar um balão, tentar desenhar um balãozinho aqui. A gente vai ter um balão que vai ter um cabo que esse cabo aqui não vai estar esticado, preso ao chão. Né? Então vamos pensar aqui no balão dele sozinho. Né? Lembrando que o cabo não vai estar esticado. Tá? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter um empuxo aqui e a gente vai ter o peso do balão. Né? Isso aqui, lembrando que a gente tem hidrogênio aqui dentro. Então a formulazinha do empuxo era o quê? É a densidade do fluido, no caso vai ser o ar atmosférico. Né? Então vou botar até aqui, ó, do ar, vezes o volume, no caso é o volume deslocado do ar, né, em relação a esse volume aqui. Né? Então, é o próprio volume do balão, vezes a gravidade. E aqui o peso, eu vou ter que o peso é a massa vezes a gravidade. Só que eu não tenho a massa, mas eu tenho a densidade do gás que está lá dentro. Então, densidade é igual a massa dividido por volume. Eu substituindo aqui, eu vou ter que peso vai ser igual ao quê? A densidade, volume e o G. Agora lembra o quê? Lembra que o volume é o mesmo. Aqui, ó, eu tenho esse volume aqui do balão, ele é o mesmo, tá? E isso aqui seria o volume deslocado de ar, que é o mesmo volume do balão. Então, eu tenho que esses dois volumes aqui são iguais. Tá? Então, esse volume é igual a esse volume. E o G é igual ao G. Então, vamos escrever aqui, vou escrever já aqui embaixo, tá? O empuxo vai ser o quê? O empuxo vai ser a densidade do ar, né? Vezes o volume, vezes o G. E o peso? O peso vai ser o quê? O peso vai ser a densidade do hidrogênio, né, que é o gás que está dentro do balão, vezes o volume, que é o mesmo lá, e o G. Então, eu posso escrever aqui, ó, densidade do ar. Qual é a minha densidade do ar atmosférico? É 1,2 vezes o V vezes o G. E eu tenho aqui que o peso é a densidade do hidrogênio. Quanto que vale a densidade do hidrogênio? 0,09, né, quilogramas por metro cúbico, vezes o volume, que é igual, e vezes a gravidade, que é igual. Quem é maior aqui, o empuxo ou o peso? O empuxo é, obviamente, maior do que o peso. Então, se a gente vai ter o quê? O empuxo maior que o peso, a gente vai ter o quê? O balão subindo. A resultante entre a força-peso, né, e o empuxo tem sentido para cima. A resultante entre a força-peso e o empuxo, que é maior que o empuxo, tem
sentido para cima. O empuxo sobre o balão é menor? Não. O empuxo sobre o balão é maior? A gente poderia pensar nisso aqui, né? Mas a melhor resposta nesse caso aqui é a resultante da força-peso e o empuxo tem sentido para cima. A resultante entre a força-peso tem módulo igual a zero, está errado. Então, a melhor resposta aqui é a letra C. Vamos resolver essa questão 81. Essa questão 81 é uma questão de matemática, praticamente não tem física aqui, né? A potência irradiada por uma lâmpada é distribuída em uma superfície esférica centralizada na lâmpada. A razão entre as potências por área, respectivamente, de 1 metro e 2 metros, é igual a... Então, é como se a gente tivesse uma lâmpada, né? Vou botar aqui uma lâmpada aqui no centro. Então, a gente tem uma lâmpadazinha aqui no centro, né? E aí, ele fala de duas esferas, né? No caso, duas esferas. Eu vou ter uma esfera aqui de raio de 1 metro, vamos dizer assim. O compasso não está ajudando muito. Né? E uma outra esfera, lembrando que a gente está falando de esfera, tá? Então imagina que tivesse uma lâmpada dentro de uma bola, né? De uma bola de raio de 1 metro, bem lá no centro, ela toda centralizada, né? E outra de raio de 2 metros. Então, aqui está a lâmpada, lembrando aqui que aqui está a lâmpada, tá? Aí aqui eu tenho um raio de 1 metro. E aqui eu vou ter outra com raio de 2 metros. Então ele quer saber a potência, aqui essa lâmpada emite uma potência, né? Por área, então a gente vai ter que calcular a área da esfera de 1 metro e a área da esfera de 2 metros. Então, é área da superfície da esfera. Qual é? É 4πr². Então, eu vou calcular a área da superfície 1, que é de 1 metro. Então, eu vou ter 4π1². Eu vou ter igual aqui 4π, né? 4π metros quadrados. E da área da superfície 2, eu vou ter 4π, né? 2². Eu vou ter 4 vezes 4, 16, 16π metros quadrados. Agora, a razão entre a potência por área. Então, vou fazer da 1 e da 2, certo? Da 1, potência. A potência é a mesma, né? Então, eu vou ter a razão 1, eu vou ter a potência, né? Dividido por quanto? Por 4π. E a razão 2, eu vou ter o quê? A potência, que é a mesma, dividido por 16π. Agora é só fazer R1 por R2. Eu vou ter então aqui P, 4π, dividido por P, 16π. Né? Divisão de fração, repete a primeira, 4π, multiplica pelo inverso da segunda. Né? Então, eu posso cortar o P com P, π com π, voltando aqui para baixo, 16 dividido por 4, eu tenho 4. Tá? Então, essa é a razão entre as potências por área, no caso 1 metro, 2 metros. Lembrando que isso aqui é uma esfera, tá bom? Aqui é uma esfera pequena, uma esfera maior, e está todo mundo centralizado. Certo? Resposta, então, 4. Questão teórica aqui sobre efeito fotoelétrico. Ela diz o seguinte: para estudar determinados fenômenos associados à luz, é necessário utilizar corretamente a natureza dual atribuída à luz. Ou seja,
Em determinados fenômenos a luz se representa como onda e em outros representa como corpúsculo. Com relação ao texto anterior, assinale a alternativa correta. Então, o efeito fotoelétrico e a difração são fenômenos que podem ser corretamente explicados pelo modelo corpuscular da luz? Não, porque exatamente ele fala o contrário disso. Ó. Para estudar determinados fenômenos, a luz é necessário utilizar corretamente a natureza do aula, ou seja, em determinados fenômenos a luz se apresenta como onda, em outros como corpúsculo. Aqui ela está os dois como corpúsculo, a letra B, os dois como ondulatório. Então as duas estão erradas. Agora, o efeito elétrico é um fenômeno que somente pode ser explicado por um meio corpuscular. Essa primeira parte é verdade, da luz, enquanto a difração é um fenômeno corretamente explicado pelo modelo ondulatório. Então, a letra C é a correta. Tá? O efeito fotoelétrico é um fenômeno que somente pode ser explicado pelo modelo ondulatório. Não, está errado. Por quê? O efeito elétrico lá, que deu o prêmio Nobel ao Einstein, né? Acho que foi em 1921, se eu não me engano. Ele faz exatamente o seguinte, ele que começa a observar, né, que aqui quando você tem a incidência, né, de luz no metal, você consegue emitir, né, fótons, que dá o nome de fóton elétrico aqui. É uma coisa bem interessante que está previsto até, tá previsto no edital da prova, da especialista, e se vocês observarem lá no livro Fundamentos da Física, na página 497, está bem explicadinho para você entender. Então você tem uma radiação incidente aqui, isso aqui é um metal, e aqui você consegue emitir fóton elétron, né? Isso aí foi o Einstein que viu em 1905 que acabou dando o prêmio Nobel. Deixa eu só confirmar aqui. Eu falei que tinha sido 1921, né, o prêmio Nobel do Einstein. 1921 recebeu o prêmio Nobel de Física. Então tem muita gente até que acha que o prêmio Nobel do Einstein foi por causa da teoria da relatividade. Não, na verdade foi pelo efeito fotoelétrico. Então é por isso que quando você analisa aqui, isso aqui é um metal, né? Isso aqui é um metal. E aqui você tem essa radiação. Só pode ser pela natureza corpuscular da luz, né? Corpuscular da luz. E não pela ondulatória. Então, por isso que essa resposta aqui que está correta, né? O efeito fotoelétrico é um fenômeno que somente pode ser explicado por meio do modelo corpuscular. Então, exatamente porque, no caso disso aqui, que você vai trabalhar a luz com fótons, né? Que são como se fosse... É uma partícula, né? Partículas. E o fenômeno de difração já é pelo ondulatório. Tá bom? Então, a resposta certa aqui é a letra C. Então, a gente vai resolver agora a questão 83. Essa questão aqui eu sempre tenho falado desse livro, né, Fundamentos da Física, praticamente copiada lá do livro Fundamentos da Física, tá bom? Aqui é o Ramalho, no caso, o volume 3, tá? Então, ele fala que átomos radioativos tendem a apresentar instabilidade, podendo emitir partículas alfa, beta e raio gama. Existem determinados átomos que podem apresentar decaimentos em duas etapas, como é o caso do césio. Então, aqui seriam as duas etapas ali que ele, né, produz decaimentos, apresenta decaimento, que se transforma em bário 137. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, vou acompanhar, veja que aqui ele perde, ó, né, no caso perde um elétron, né, na verdade ele ganha, né, ele ganha um elétron, né. Então, aqui a minha partícula, caso beta, né, beta, porque se você colocar outra ali, nenhuma vai dar, né. Na verdade, eu tenho aqui, eu tenho que perder um elétron. Então, eu tenho o que aqui? Ó, beta,
né? Beta, em cima, o número de massa ali continua, embaixo ali o número de elétrons ele diminui. Então, eu vou ter o quê? Um beta menos 1 e em cima o zero. Né? E já aqui, quando o que acontece aqui, ele tem 137 e 56 e mantém. Então, eu vou ter o que aqui? Se você observar, eu vou ter o gama, né? Que vai ter 0 e 0. Eu botei o símbolo aqui errado, tá? Tá aqui, o beta vai ser aqui 0 e menos 1, tá? Então tem aqui, ó, pode ver que ele perde um elétron, então 56 menos 1 vai dar 55, e aqui ele mantém um 37, né, mais 0 igual a um 37. E aqui, quando ele chega aqui nessa situação de instável, ele passa para cá e ele mantém, ó, 137, o bário, e 56. Então, ele tem o quê? A partícula gama 00. Tá bom? Mais uma vez, livro Fundamentos da Vida. Eu não ganho nada em relação a esse livro, não, tá? Tô fazendo propaganda aqui porque... Não tô fazendo propaganda porque o livro é bom mesmo, né? E vai ajudar vocês aí a passar na Escola de Especialistas de Aeronáutica. Bem, essa questão aqui, 84, ela é uma questão teórica. Então aqui, eu vou ler e vou mostrar aqui o sistema aqui, o esquema da luneta, né? E eu indico vocês o livro Fundamentos da Física, do Ramalho, o volume 2, para dar uma olhada lá, para você entender melhor. Como eu sempre falo, a intenção aqui do canal é a gente resolver a questão o mais rápido possível, tá? Sem entrar muito ali na teoria, até porque a gente vai fazer uns vídeos de aulas, essas coisas todas. Então, a luneta, e aí eu estou fazendo aqui só para não deixar vago lá, eu montei aqui. A luneta astronômica é um instrumento óptico destinado à observação de objetos celestes a grande distância. Este instrumento consta basicamente de duas lentes não justapostas, então aqui estão as duas lentes, e associadas coaxialmente, né? A objetiva e a ocular. Então está a objetiva aqui e a ocular. Como o saudoso professor Dr. Alberto Gaspar escreveu em seu livro, a palavra objetiva pode ser entendida como uma abreviação da expressão lente voltada para o objeto. Então está aqui, ó, a objetiva, o objeto aqui no caso está como se fosse para o infinito, né? E a palavra ocular é relacionada aos olhos. Então o ocular está aqui aos olhos. Sabe-se que a objetiva apresenta grande distância focal. E a imagem conjugada é invertida e serve de objeto para a ocular. Então está aqui tudo que ele falou, né? Serve de objeto para a ocular. A imagem conjugada pela ocular é invertida com relação ao objeto celeste e maior com relação à imagem aqui, ó, tá vendo aqui? Ela vê uma imagem maior do que a imagem dada pela objetiva, com relação à imagem conjugada pela objetiva. Então, dentre as respostas lá, a gente vê aqui que são lentes convergentes, né? Objetiva e ocular são lentes convergentes. Esse desenho aqui foi tirado do livro Fundamentos da Física, né? o mais conhecido como Ramalho, do qual é o livro que eu indico para o estudo para a prova da especialista, tá? De física. Destrua o Ramalho que você passa em física, pelo menos em física eu garanto. Tá bom? E aqui tem a luneta astronômica. As lunetas são instrumentos destinados à observação de objetos distantes. A luneta astronômica, né, figura 9, que é essa aqui, utilizada para observar os astros, consta essencialmente de duas lentes convergentes, né, simples ou composta. A objetiva é ocular. A objetiva apresenta grande distância focal, como disse lá na própria para você ver, eu tirei do livro, tá? Essa aqui, do livro Fundamentos da Física. Às vezes da ordem de alguns metros. A imagem real é invertida. Tudo que estava escrito lá, fornecida pela objetiva, está no seu focal imagem. Pois o objeto está muito afastado. A imagem I2 é o objeto paraocular, né? Que forma a imagem I2 do sistema virtual invertida. Então tá tudo aqui que eu só praticamente li e peguei o exemplo lá do livro.
Então vamos resolver agora a questão 85. Ela fala o seguinte, essa questão aqui é interessante, que a gente tinha que lembrar lá do ciclo de Carnot. Era só lembrar que você conseguiria resolver a questão, né? O gráfico pressão P por volume V, a seguir, representa uma série de transformações termodinâmicas pelas quais passam uma amostra de gás ideal em uma máquina térmica. Então, aqui a gente tem que saber o seguinte, e só saber isso aqui a gente vai resolver a questão. Então, eu vou botar aqui o rendimento, né? O rendimento. Se a gente for lá no ciclo de Carnot, você vai ter aqui, ó, T, né? T2 dividido por T1. O que significa o T2? O T2 é a fonte fria. Fonte fria. E o T1 é a fonte quente. Fonte quente. Então, o que você conclui aqui olhando para essa fórmula, né? Para essa fórmula aqui. Quanto maior for aqui a diferença de temperatura, né, entre esses dois, né, melhor vai ser o seu rendimento. Porque quanto maior for a diferença de temperatura, menor vai ser esse valor, né? Por exemplo, se eu tenho a temperatura de 300 graus aqui e tenho a temperatura de 100, né? No caso aqui, perdão, de 100 aqui, né? E de 300 aqui, né? Eu tenho um número. Agora, se eu aumentar essa diferença aqui, eu vou ter o quê? Um número ainda menor. Então, quanto menor for esse número, maior é o meu rendimento, certo? Quanto menor for essa divisão, menor será o meu rendimento. E aqui, onde que eu identifico a temperatura? Lembrando que a temperatura aqui é vista por isotermas, que passa o quê? Exatamente nesses pontos aqui, né? São mais ou menos isso aqui, né? Ó, que passa aqui nesses pontos, certo? Lembra lá do ciclo de Carnot. Então, aqui eu tenho a temperatura. Agora, entenda que esses dois aqui, se eu aumentar a mesma proporção do calor captado e emitido, quer dizer, se eu aumentar a temperatura aqui e aumentar aqui igualmente, não muda nada. Se eu diminuir, também não muda nada. Então, essas duas aqui já não tem nada a ver, né? Então, eu fico aqui entre aumentar. Se eu aumentar o valor da pressão 1, então se eu aumentar aqui, ó, aumentei a pressão, o que vai acontecer? Esse ponto aqui, ele vai subir. Ele subindo, o que acontece? Eu diminuo o quê? A minha diferença de temperatura. Se eu diminuo a minha diferença de temperatura, automaticamente eu diminuo meu rendimento. Como eu quero aumentar o meu rendimento, né? Que ele fala que assinale entre as três alternativas, aquele que indica corretamente uma única mudança no ciclo representado no gráfico, que aumentará o rendimento dessa máquina térmica, qual é? Então, vou ter que diminuir a pressão. Conforme eu vou diminuindo aqui a pressão, né? Eu diminuo a pressão, eu aumento a minha diferença de temperatura, quer dizer, eu diminuo essa temperatura, estou diminuindo aqui essa temperatura, diminuindo a pressão aqui, né? O ponto. Eu estou diminuindo a temperatura, automaticamente eu estou diminuindo essa diferença, essa divisão. Se eu diminuo essa divisão, eu aumento o meu rendimento. Tá bom? Então, a resposta certa aqui é a letra D. Eu tenho que diminuir o valor da pressão, né? Por causa das isotermas. Isoterma, você sabe, que indica a temperatura, né? Então, quanto mais baixo, menor a temperatura da isoterma. Quanto mais para cima, maior a temperatura. A gente tem que aumentar essa diferença de temperatura para poder fazer o quê? Para poder aumentar o rendimento. Bem, eu já escrevi aqui alguma coisa. Eu vou ler aqui o começo. Em 24 de 9 de 2019, Vitor Vescovo
explorador marítimo conseguiu, apesar da alta pressão, atingir a profundidade de 5.500 metros na fossa de Molloy. Em contrapartida, devido à baixa pressão atmosférica, a uma altitude de 18.000 metros, os líquidos presentes no corpo humano entram em ebulição, mesmo estando em temperatura corporal 37 graus Celsius. Essa altitude é chamada limite de Armstrong. Então, tudo que a gente leu até aqui agora, ele é só informação, conhecimento que a gente não vai utilizar para resolver a questão, tá bom? Agora sim, agora vamos pensar aqui para a questão. Assinale a alternativa que indica corretamente a expressão da variação de pressão ΔP em função da variação de posição ΔH, tanto para as altitudes como para grande profundidade, e o respectivo referencial, sentido positivo indicado pela seta na posição H. Considere que μ, densidade, é constante dentro de um mesmo meio, G, módulo da gravidade, é sempre constante, ΔP é sempre proporcional a ΔH. Então, o que eu tenho aqui, sempre quando a gente estudou essa coisa de pressão, a gente sempre tem o quê? Uma pressão. Vou voltar aqui um pouquinho atrás. Quando a gente pega a pressão, quanto maior a altitude, né, menor a pressão. Conforme a gente fura ali o nível do mar, né, e que começa a ir para dentro do mar, a pressão vai só aumentando. Então, lá de cima vem descendo, a pressão vem aumentando aos poucos, aumentando, passa ali no nível do mar e continua aumentando. Então, a gente tem essa orientação aqui da pressão. E quando a gente está estudando lá no Fundamentos da Física, volume 2, né, isso aqui, a gente está sempre pensando na altura, no caso, na profundidade, como se o referencial, né, o referencial ali fosse o nível do mar, mas ali fosse o zero da altura, né, da altitude, da altura, e fosse descendo aqui, fosse aumentando a minha altura, né, o meu ΔH, no caso aqui, viesse aumentando. O problema, então, quando a gente trabalha desse jeito, a gente teria, então, o quê? Se fosse trabalhar desse jeito, pensando dessa forma, e como ele pede, a gente teria uma orientação para baixo, né? Aqui é o nível do mar, zero, então aqui H é igual a zero, e a gente teria essa fórmula aqui, ó, ΔP, né? μ GH. Essa aqui seria uma opção correta. Mas se a gente procurar aqui, vou até dar uma olhada, a gente não tem esse tipo de opção. Ó. Seta para baixo da altura, orientação para baixo, né? E o positivo aqui, ΔP, não tem. Então, como a gente está trabalhando ali, o que a gente pode ver, então? A gente pode pegar essa orientação, né? Isso aqui é a mesma coisa, né? E colocar para cima. O zero está aqui, né? E agora eu botei da altura, tá bom? A pressão não mudou nada, a pressão está para baixo. Então, da altura. Conforme eu oriento para cima, o que automaticamente eu tenho que fazer nessa fórmula aqui, né? Eu tenho que colocar o menos, que já está aqui. Então, quando eu inverto, e aí eu tenho a minha letra A, né, como resposta, eu tenho que automaticamente colocar esse μ, menos μ, G, ΔH. Essa questão foi uma pegadinha para você marcar ali direto, mas só se fosse essa situação aqui. Você vê que não tem essa situação, né, do orientando para baixo e aqui é positivo. Então, o que representa corretamente essa expressão, né, ΔP em função de ΔH, é a letra A. Bom? Vamos agora fazer a questão 87. A carga elétrica elementar E foi medida em 1909 pelo físico norte-americano Robert Millikan, num experimento que ficou conhecido como a gota de óleo de Millikan. Nesse experimento, as partículas de óleo carregadas negativamente
carregadas negativamente eram pulverizadas no interior de uma câmara, por causa da ação da força da gravidade. Algumas gotas descreviam movimentos verticais descendentes. Num compartimento no interior da câmara, algumas gotas de óleo de massa M ficavam em equilíbrio devido a uma força eletrostática. Desculpa, dei um soluço agora. Gerada por placas metálicas que estavam carregadas negativamente. Dessa forma, Millikan conseguia visualizar essas gotas em repouso e determinar o seu diâmetro. E por gota de óleo, por consequência, a relação carga elétrica e massa. Com relação às grandezas descritas que atuam nessa gota de óleo em equilíbrio, em termos vetoriais é correto expressar. Então, a gente vai ter a gota de óleo aqui. Vou fazer uma gota aqui, né? Uma gota, e a gente vai ter o quê? Se elas estão em equilíbrio, né? Fala aqui, ó. Millikan conseguiu visualizar essas gotas em repouso e determinar o seu diâmetro. Por consequência, a relação carga elétrica e massa, ó, carga elétrica e massa, com relação às grandezas descritas que atuam nessa gota de óleo em equilíbrio, em termos vetoriais, é correto afirmar. Então a gente vai ter o que aqui, ó, para baixo? O peso, né? O peso. E para cima, a gente vai ter o que? A força elétrica, né? E aí ele dá ali 3 relações, 4, né, na verdade. Então, a primeira, a letra A. Vamos fazer aqui a letra A. Ela diz que Fe, força elétrica, né, é igual à força da gravidade. Então, aqui, elas não são iguais porque são vetoriais e elas estão opostas, né? Então, não faz sentido aqui. Então, esse aqui está errado. Seria certo se tivesse assim, né? Mas está errado aqui. Então, letra A está errada. A letra B, ele dá a massa como vetor, e a massa não é vetor, né? A massa não é grandeza vetorial. A massa é grandeza escalar. Então, está errado. A outra ali, ela diz que o módulo de uma vezes o módulo da força elétrica mais o módulo da força ali da gravidade, né? O peso, né? Força-peso, é igual a zero. Tá errado, pô. Você vai pegar o módulo de alguma coisa vai sair um número par, tá? Mais o módulo de outra coisa vai sair um número par. Então isso aqui nunca vai dar zero. Então a letra C também tá errada aqui, a letra C. Eu falei, mas não escrevi, né? Então aqui a força elétrica, né, mais Fg igual a zero. Aqui vai sair um número par, é um módulo, né? Vai sair um número par. Aqui vai sair um número par. A não ser que isso aqui seja zero, né? Isso aqui nunca vai dar zero. Então isso aqui está errado. Já a letra D, então obviamente só pode ser a letra D. A gente tem o quê? Eu vou botar aqui, vou escrever como eles escreveram ali, né? Então a força G, que vai ser o meu peso, tá? Ele vai ser igual, ó, tá vendo? Eles têm o mesmo módulo, porém eles têm sentidos diferentes. Então a minha força da gravidade, ela é igual a... Isso aqui, esse termo força da gravidade não está correto falar não, tá? Mas a força-peso vai ser igual à força, né? A força elétrica. Como ele tem que M é igual a G, ó, o M não, o M é a grandeza escalar, menos a força elétrica. Então eu tenho que G, né? G, que é a minha grandeza vetorial, menos F é vetor, dividido
por m. Resolver mais uma questão 89. Lembrando sempre que aqui a gente quer só resolver as provas, tentando fazer o mais resumido possível. Tá? No futuro a gente vai ter aulas e aí vai ter todo um conteúdo maior. Aqui é só focar na prova e na maneira rápida de resolver um exercício. Até mesmo porque nas provas, né, a gente tem um tempo lá, e quanto menos tempo a gente resolver, melhor é. Tá bom? Então a questão 89, os satélites geoestacionários realizam um movimento circular uniforme, com órbitas que pertencem a um plano imaginário que corta a Terra da linha do Equador e que apresenta o mesmo período de rotação da Terra. Eu vou pegar o compasso aqui, pra gente fazer bem legal. Rotação da Terra. Então, quer dizer, para ela dar a volta completa, demora 24 horas, certo? Porque é o mesmo período de rotação da Terra. Para dar a volta para dar uma volta completa na Terra, né? Então, deixa eu começar a fazer o desenho aqui, a gente vai falando da explicação. Então, aqui eu tenho a Terra, né? A Terra. E aqui, vou fazer aqui bem grande, eu tenho, vamos dizer assim, a órbita do satélite, né? Então, aqui está o centro da Terra, aqui está a órbita, e aqui a gente vai ter, né, o raio da Terra, que eu vou fazer com uma corzinha diferente. Vou botar aqui para baixo. O raio da órbita do satélite, tá? Então ele fala aqui, ó, isso é obtido quando o satélite está a uma altura de 3.600 quilômetros, 36 mil quilômetros, em relação ao ponto na superfície da Terra. Então aqui está a superfície da Terra, tá? Então essa distância é igual a o quê? 36 mil quilômetros, né? E aqui ele se move, aí aqui tá vendo? Se esse ponto situado, é o ponto situado aqui na Terra, na superfície, na linha do Equador, apresenta velocidade tangencial de 1.600 km, o módulo da velocidade tangencial de um satélite geoestacionário será d. Então a gente vai pegar aqui, ó, esse pontinho aqui, é que eu tenho R, né? Eu tenho R. Esse pontinho aqui rodando, a gente sabe que a velocidade é igual ao quê? A 1.600 km por hora, tá? Então, eu vou encontrar o raio aqui. Para encontrar o raio, eu tenho que encontrar o tamanho dessa circunferência e depois dividir por 2π, né? Para que a gente possa calcular o raio. Eu vou começar daqui. Então, tenho que S igual a VT. Eu não tenho S, né? Mas eu tenho a velocidade, que é 1.600, e tenho o tempo, que é igual ao quê? 24 horas, porque ele fala que é o mesmo tempo que eu realizo o movimento circular com órbitas que pertencem a um plano imaginário que corta a Terra na linha do tempo e que apresenta o mesmo período de rotação da Terra. O período de rotação da Terra é 24 horas. Então, fazendo isso aqui, eu vou ter que S, que é o tamanho da circunferência, vai ser igual a 38.000, fazendo essa conta ali, 38.400 quilômetros. Para que eu vou achar, por que eu quero achar o R? Para eu achar essa distância total, eu acho essa circunferência e consigo achar o quê? Eu tenho tempo, vou ter a circunferência, eu vou achar, no caso, a velocidade, que é o que ele pergunta aqui, o módulo da velocidade tangencial do satélite. Então, eu encontrei aqui. Agora,
para que eu possa encontrar a circunferência, eu tenho, o raio, eu tenho que a circunferência vale 2, é 38.400, igual o quê? A 2 πr. Como ele manda a gente usar o π como 3, como está aqui, então o tamanho do nosso raio vai ser igual a 6.400. Se você dividir 38.400 dividido por 6, eu vou encontrar que o raio é igual a 6.400 quilômetros. Beleza, era o que eu precisava. Agora eu vou ter esse raio da órbita do satélite e vou encontrar a circunferência. Qual é o raio? Vou fazer de outra cor aqui. O raio, esse raio aqui, ó, vai ser o quê? 3.600 mais o que? 6.400. Então eu tenho, vou botar aqui o raio da órbita, né? Vai ser igual ao quê? 36.000 quilômetros mais 6.400. Isso vai dar o quê? Fazendo essa conta aqui, vai dar 42.400. Então, eu tenho que o raio da órbita vai ser 0,04, né? 6 mais 6, 12, 42.400, tá certo? 42.400 quilômetros. Então, é o tamanho agora da minha... É o tamanho do meu raio da órbita. Agora eu vou calcular o quê? A circunferência da órbita. Então, eu vou botar aqui, ó, C da órbita. Vai ser igual a quê? 2π vezes 42.400. Certo? Então, essa é a circunferência da órbita, que vai ser igual a quanto? Vai ser, vou fazer a conta aqui. Vou usar a calculadora, tá? Então, é 2 vezes 3 vezes 42.400. Eu vou ter, então, a circunferência da órbita do satélite é igual a quê? 254.400. 254.400 quilômetros. Agora, quer dizer, eu tenho toda a circunferência, eu sei a distância que ele vai percorrer. Então, eu posso partir lá para a fórmula S igual a velocidade do satélite vezes o tempo. Eu não tenho a velocidade, é justamente o que eu estou procurando, mas eu tenho essa distância aqui, que é, né, a circunferência que ele faz ali em volta da Terra, que é igual ao quê? 254.400, né? A velocidade eu não tenho, mas eu tenho o tempo, que também são de 24 horas. Então, eu vou ter 254.400 dividido por 24 e eu chego à velocidade de 10.600 quilômetros por hora, que é justamente a velocidade do satélite ali ao redor da Terra. Deixa eu acertar aqui que ficou torto. Resolver mais uma questão, questão 90. E ela fala o seguinte, um carro, que é esse aqui, a 108 km por hora, se encontra prestes a iniciar uma ultrapassagem. Então, ele está aqui o início do carro, ultrapassagem de um caminhão que está a 72 km por hora, conforme a figura. Ambos realizam um movimento retilíneo uniforme durante todo o percurso. O tempo em segundos que o carro leva para ultrapassar o caminhão, ponto A chegar à mesma posição do ponto B em relação ao referencial X é igual a... Então, quando a gente vai medir a ultrapassagem que a gente considera, né, o tamanho, no caso aqui a gente está considerando o tamanho do carro e o tamanho do caminhão, a gente precisa somar os dois tamanhos. Então, aqui a gente vê que o caminhão tem 24,
né, metros, e o carro tem 3 metros. Então a gente vai precisar considerar a soma dos dois, tá? Para a gente encontrar o tempo de ultrapassagem. É o tempo de ultrapassagem que ele quer. Não é? É isso mesmo. Então, vou começar por esse lado aqui. Primeiro, a velocidade, vamos encontrar a velocidade relativa, né? No caso, eles estão na mesma direção, então vai ser 108, né? Menos 72, que dá a velocidade relativa, vai ser igual a 36 quilômetros por hora. Passando para metro por segundo, é só dividir por 3,6, então a gente vai ter a velocidade igual a 10 metros, dividindo por 3,6, né? Ou 10 metros por segundo. É porque aqui o tempo está em... a distância está em metros. Agora ficou fácil. É S igual a VT. A gente tem o S, que é quanto? 27, né? Que é o tamanho total dos dois. 27 igual a velocidade 10 metros por segundo e o tempo. Então, o nosso tempo vai ser o quê? 27 dividido por 10. Então, o tempo vai ser igual a 2,7 segundos. Vamos resolver agora a questão 91. E ela fala o seguinte, né? Partículas betas, né, são lançadas com uma velocidade de módulo igual a 227.500 km por segundo perpendicularmente a um campo magnético beta. Então, o campo magnético está para cá, ela está perpendicular. Então, só para a gente lembrar lá, que no caso da força magnética, né, se a gente fosse calcular a força magnética, ela é dada por aqui, né? B, o campo magnético, vezes a carga, no caso a carga da partícula beta, né? Vezes a velocidade, vezes o seno de θ. Porém, esse seno, esse ângulo θ, é o ângulo formado com a trajetória, né, da possível, né? No caso, ela ia manter essa trajetória aqui, com o campo magnético. Então, como o ângulo é de 90 graus e seno de 90 é igual a 1, então a gente fica com a fórmula B igual ao módulo de Q vezes a velocidade. Tá bom? Então, primeiro momento ali para a gente guardar isso. O campo magnético de intensidade 0,1 Tesla, né? Com o sentido indicado na figura. Então, está aqui o sentido indicado na figura. Tá bom? Essas partículas atingem um anteparo C, o anteparo está aqui, a uma distância de 26 milímetros do orifício de entrada. Então ela saiu, fez essa meia circunferência, né, do ponto A. Após percorrer a trajetória igual a uma semicircunferência, conforme a figura, nessas condições foi possível medir a relação carga-massa, tá, dessas partículas no valor de Coulomb por quilograma. A gente pode deduzir a fórmula eu vou botar logo aqui para a gente saber que é o raio igual a massa vezes a velocidade dividido pelo campo elétrico Q. Então, como ele quer a carga sobre a massa, a gente tem que ajeitar aqui, vai ficar a carga, joguei a carga para cá, joguei a massa para cá e vou ficar com V, né? V igual a BR. Então, eu tenho aqui a velocidade, eu tenho o campo magnético e tenho o raio, que o raio aqui, no caso, vai ser 13, né? Isso aqui é semicircunferência, o raio vai ser 13 vezes 10 a menos 3 metros. Tá bom? Agora, a gente tem um detalhe aqui. Só para a gente saber como que a gente chega nessa forma, eu tenho que a força magnética é igual à massa da carga
vezes a aceleração centrípeta. Mas quem é a aceleração centrípeta? Fazendo só uma deduçãozinha aqui rápida para a gente lembrar. A aceleração centrípeta é igual ao quê? V ao quadrado dividido pelo raio, né? Então, quando a força magnética aqui, ó, m v quadrado dividido por r, ela é igual ao quê? A força B Q vezes velocidade. Quando eu corto esse v com esse v aqui, eu chego exatamente o quê? Que raio, né? Joguei para lá, é igual a mv, né? Dividido por BQ. Então aqui eu cheguei na dedução dessa fórmula aqui, né? Agora aqui a gente precisa só substituir os valores, né? Então eu vou ter que carga, ele quer saber ó, a carga que é coulomb sobre quilograma, então eu tenho a velocidade que é igual a 200, né? E 27.500, vamos passar para metro, eu vou multiplicar por 10 ao cubo, né? Metros por segundo, dividido pelo campo, que é 0,1 Tesla, né? E o raio, que é 13 milímetros, passando para metros, eu fico com 10 a menos 3. Então, eu fazendo toda essa conta, aí eu tenho que o resultado é igual a 1,75 vezes 10 a 11 coulomb por quilograma. Aqui é a resposta. Agora a gente vai resolver a questão 92. E ela fala o seguinte: durante a pandemia de Covid-19, passou a usar na entrada dos lugares públicos um termômetro digital óptico para verificar se a pessoa que vai entrar no local não está em estado febril. Esse termômetro não necessita estar em contato com a pele da pessoa examinada, pois o mesmo mede a radiação térmica. Então, isso aqui é importante. Do corpo da pessoa. É costume apontar para a testa de quem é examinado, pois normalmente é uma área que está descoberta, porém vários vídeos circularam nas redes sociais dizendo que essa prática era perigosa, pois os raios emitidos pelo termômetro, segundo os vídeos, poderiam prejudicar os neurônios das pessoas examinadas. Isso não tem nenhum fundamento, pois os termômetros não emitem. Não emite, mas sim, mede a radiação, mede a irradiação eletromagnética emitida pela pessoa através de um sensor ajustado para a faixa de frequência cujo valor é proporcional à temperatura. No espectro das ondas eletromagnéticas, essa faixa de funcionamento do sensor no termômetro é chamada de... Então, aqui eu só queria falar aqui da radiação infravermelha, porque é a resposta correta, tá bom? Tem origem nas vibrações moleculares que gera oscilações nas cargas elétricas constituintes no átomo e provoca a emissão de radiação. Por isso, esse tipo de radiação é associado a calor. Então, é por isso que com o infravermelho a gente consegue medir a radiação térmica, tá bom? Então, a resposta correta na letra C, na questão 92, é a letra C, infravermelho. A gente agora vai resolver a questão 93. E ela fala o seguinte: o móvel de dimensões desprezíveis parte do repouso e seu movimento... Então, aqui, ó, lembra aqui que partiu do repouso. Então, V0 igual a 0. E seu movimento retilíneo é observado por um professor de física. Os valores das posições x desse móvel em função dos respectivos instantes de tempo t e são registrados na tabela a seguir. Podemos afirmar corretamente que o móvel executa um movimento retilíneo. Então, logo de cara aqui a gente vê que ele é variado, né? Se você for ver na velocidade instantânea aqui, vai dando velocidade diferente, né? Então, a gente parte aqui do princípio da
função horária, né? VT mais A T2 dividido por 2. Né? Então, a gente passa aqui para essa fórmula. A gente sabe, né, que S0 é 0. Aqui V0T é 0. Então, a gente fica só com SAT2. Para a gente descobrir a aceleração, né, como a gente sabe que o movimento é uniformemente variado, e a gente já tem ali que o S vale 72, a aceleração é justamente o que a gente está querendo pegar, e o tempo é igual a 6 segundos, né, ao quadrado dividido por 2. Eu vou passar para cá porque acho que fica melhor. Passando para cá, eu vou ter 72, né, 36A dividido por 2. Bem, fazendo essa conta, eu vou encontrar que a minha aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, você tem a aceleração, ele não é uniforme, com velocidade constante. Isso aqui está errado, né? A velocidade não é dada em metro quadrado, não é dado por segundo ao quadrado. Né? Também está errado. Uniformemente variado, então a resposta certa é a letra C, uniformemente variado com uma aceleração constante de 4 metros por segundo, que foi o que a gente encontrou. Vamos agora resolver a questão 94, trata aí de um circuito elétrico. Né? Lembrando sempre que aqui a gente tenta resolver a questão da maneira mais rápida possível. Né? Então vamos lá. O circuito abaixo é constituído de uma fonte. Por que eu falo isso? Por que eu falei aquilo? É porque a gente quer treinar, né, as pessoas vão fazer o curso a fazer a questão mais rápido. Então a gente não fica. Já estou até enrolando aqui, já estou demorando o vídeo, mas não fala sobre teoria, essas coisas todas aqui. Né? É bem rapidinho para a gente poder resolver a questão. E depois a gente vai ter aulas no canal. O canal está começando agora, então mais para frente vai estar completinho, com aula, com tudo. Tá bom? Palestras e várias outras coisas. O circuito abaixo é constituído de uma fonte de alimentação ideal 9 volts, 4 resistores ôhmicos e um amperímetro ideal. O circuito apresenta também um dispositivo composto de uma barra condutora. Então está aqui a barra condutora, né, elétrica nula, que fica normalmente afastada. Né? Mas se o dispositivo for acionado, a barra irá encostar nas A, B, C. Ao mesmo tempo, colocando-os em contato. Nas condições iniciais, o amperímetro indica um determinado valor de intensidade de corrente elétrica. Assinale a alternativa que apresenta o valor da resistência R, né, em ohms, para que a indicação no amperímetro não se altere quando o dispositivo for acionado. Então, a gente vai encontrar aqui primeiro, né, sem isso aqui, né? Isso aqui, né, porque ele não está funcionando, então a gente vai encontrar somente isso aqui, né? O resistor. O circuito vai ser esse aqui. Né? Quando ele encostar, porque aqui, ó, vem para cá, aqui fica aberto, vem, volta para cá. Né? Lembrando que a corrente vai fazer esse sentido aqui, então volta para cá. Para cá está aberto, então não tem. Então a gente fica só com esse circuito e vai calcular aqui quanto que está o amperímetro aqui. Então a gente tem 3 resistências em série, né? Para a gente calcular. Lembrando que nesse caso aqui a amperagem não vai variar, né? Porque está tudo em série. Então a gente vai ter, né, a fórmula aqui, V, né, R, I. Então tem a voltagem que são 9 volts, comecei aqui a escrever pela direita. A resistência equivalente vai ser o somatório delas, né? Então vai ser 25 mais 20, fiz o circuito inverso aqui, mais 5, né, vezes I. Fazendo essa conta aí, 9 dividido por 50, eu vou encontrar igual a 0,18 amperes.
Então agora a gente vai unir essas três aqui, ó. Vai descer a barrinha, vai unir, tá? E ele quer saber a resistência que eu vou colocar aqui para que esse valor, para que não altere o valor de 0,18 amperes ali, que mantém no 0,18. Então, quando eu uno aqui, o que acontece? Eu crio um curto-circuito aqui que vai me eliminar essa resistência. Então, agora, o meu circuito é aqui. Essa em série com essa aqui em paralelo, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu sei que aqui vale 0,18, eu posso calcular quanto que ele consome aqui na voltagem. Porque a gente sabe que na ADDP, né, no caso aqui, que for aqui, vai ter que ser aqui, porque em paralelo, né, elas consomem a mesma. Então, eu sei que sai 9 volts daqui, vem para cá, se divide, fecha e vai para cá. Então, eu vou calcular primeiro essa resistência, eu vou calcular primeiro essa voltagem aqui. Então, eu tenho que, eu sei que é 0,18, então eu tenho que 20 vezes 0,18. Então, a minha voltagem aqui é o quê? 3,6 volts. 3,6 volts. Então, eu sei que aqui consome 3,6. Se aqui consome 3,6, aqui também consome 3,6. Então, sobra para cá quantos volts? Vamos ver aqui, ó. Nesse caso, esse resistor aqui vai chegar com quantos volts? Vai chegar com 9, né? Que entrou 9 aqui, consumiu os 3,6, menos 3,6. Porque agora aqui está... essa resistência equivalente aqui vai estar em série com essa, né? Então, a voltagem dessa mais dessa aqui, da resistência equivalente, tem que ser igual a 9. Então, eu tenho que a minha voltagem vai ser igual a 9 menos 3,6, vai dar 5,4 volts. Então, eu tenho aqui 5,4 volts, né? E eu posso saber quanto que é essa corrente. Se eu tenho aqui 9, volts, né? Eu posso saber, eu tenho a resistência, então eu tenho que 5,4 volts é igual a resistência 25, né, vezes a corrente. Por que eu vou achar a corrente? Porque a corrente aqui, ela vai ter que ser a soma dessas duas aqui, porque ela está variando aqui, né? Aqui é uma corrente, aqui é outra, lembrando que o circuito é em paralelo, então as correntes variam. Então, o somatório dessa tem que ser igual a essa. Então, eu vou ter aqui que a minha... Está aparecendo aqui? A minha corrente aqui, ela é igual ao quê? A 5,4 dividido por 25 vai dar 0,216 amperes. Opa, se a soma dessa corrente, eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar aqui 1, 2, 3. Então, a corrente em I3, ele vai ser igual à soma de I1 mais I2. Então, quanto que é a minha corrente em I3? Minha corrente em I3 é o quê? 0,216. A minha corrente em I1 é igual a quanto? 0,18. E a minha corrente I2 é justamente o que eu estou procurando saber. A minha corrente I2 vai ser 0,216 menos 0,8, que vai dar igual ao quê? I2 vai ser, vou subir mais um pouquinho aqui para a gente... Né? I2 vai ser igual a 0,036 amperes. Opa! Então, eu sei que a minha corrente aqui no I2 é igual a 0,36. Eu tenho que a minha corrente aqui é igual a 0,18. Se eu somar essa com essa, eu vou encontrar igual a quê? 0,216.
Então eu tenho a minha corrente aqui e tenho a minha voltagem. Agora eu sei qual é a resistência que eu vou colocar aqui, que não vai mudar nada no circuito, que vai ser igual ao quê? Lembrando que voltagem, né, é igual a RI, DDP igual a RI. Vou fazer com outra cor aqui para diferenciar um pouquinho. Olha o espaço que tem aqui, eu vou fazendo essa zona aqui, né? É assim mesmo. Então eu vou ter que voltar. Voltagem ali eu já tenho, que é 3,6. volts é o que eu tenho aqui, tinha achado, né? A resistência é justamente o que eu quero saber, e a intensidade e a corrente vai ser igual a 0,036. Fazendo essa conta aí, 3,6 dividido por 0,36, a gente vai encontrar que a resistência que eu tenho que colocar ali tem que ser de 100 ohms. Só lembrando aqui que o intuito, no caso dessas resoluções de questões, que a gente faz aqui da Escola de Especialista, também da AFA, né? A gente não está dando conteúdo, a gente está resolvendo questões da melhor maneira possível e mais rápido possível. É sempre importante resolver essas questões rápido e corretamente, é claro. Então a gente não entra muito nas questões teóricas, né? A gente resolve a questão. E as questões, nas questões teóricas do livro, né? Naquela parte da teoria no livro. E as questões teóricas do concurso, elas são resolvidas bem rápidas, tá? Então, essa questão aqui 95, ela diz o seguinte: sobre um trilho de um banco óptico é colocado perpendicularmente um objeto real que se aproxima de um espelho. A imagem observada é sempre virtual e direita, e o tamanho da imagem aumenta conforme o objeto... Olha só, a imagem é sempre virtual e direita, e o tamanho da imagem aumenta conforme o objeto se aproxima do espelho. Mas, mesmo a imagem aumentando de tamanho, é sempre menor do que o objeto. Então, é sempre menor que o objeto. Pode-se afirmar corretamente que o espelho utilizado é... Vamos lembrar aqui de uma coisa. Espelho convexo. Isso aqui você tem que saber. A imagem é sempre o quê? Virtual. Ela é sempre o quê? Direita. E ela é sempre o quê? E menor. Bem, com isso aqui a gente já resolve a questão. É só você lembrar disso aqui. Espelho convexo, a imagem é sempre virtual, direita e menor. Então, obrigatoriamente o espelho aqui, a resposta é qual? É a letra P. Mais uma questão teórica, né? Caíram bastante questões teóricas nessa prova, que fala o seguinte: a descoberta do elétron e sua interação com campos elétricos e magnéticos através dos experimentos com a ampola de Crookes possibilitou a idealização do modelo atômico de... de Dalton você já sabe que não é, né? Porque o modelo atômico de Dalton é formado por como se fossem partículas minúsculas e maciças, como se fosse uma bola de sinuca, né? Então os átomos era dessa forma. Então o Dalton você já lembra. Então o primeiro modelo ali que começa a falar de elétron é o modelo atômico de Thomson. E é ele realmente que, por meio de experimento com uma ampola de Crookes, que é um tubo de vidro fechado com um eletrodo positivo e um negativo, onde se colocavam gases em pressões baixíssimas, né, e submetidos a alta voltagem, ele descobriu que existiam partículas negativas que compunham a matéria, né? Então, isso significava que o modelo de Dalton estava errado, né, porque o átomo seria divisível, tendo em vista que ele teria partículas ainda menores, negativas,
que foram chamadas de elétron. Tá bom? Então, a resposta certa aqui é a letra B. Tá bom? É o modelo de Thomson que descobriu através de experimentos com a ampola de Crocus.